Olá, meus amores, como é que vocês estão? Em primeiro lugar, feliz 2024, né, amiga? Feliz ano novo para todos. Que seja um ano de muito crescimento, evolução para nós todos. E nada mais edificante do que começar o ano com um bom estudo de um bom livro, né não? Claro. Principalmente um livro que eu acho muito esclarecedor, para ser sincero. Foi um livro que foi um marco, né? A gente não fez esse estudo, mas assim, o Violetas na Janela, que é o livro que a gente vai estudar hoje, eu não sei se foi o livro mais vendido, talvez não, né? Talvez Nosso Lar tenha sido mais, mas com certeza é um livro que bateu um recorde e é um livro que muitas pessoas que não são espíritas conhecem. Tipo, sabe Violetas na Janela? A pessoa sei, nunca li, mas sei qual é. Tipo, minha avó tem. Sempre tem uns negócios desse. Então, talvez seja um dos livros, se não for o mais, um dos mais populares, né? Eu li na internet, assim, quando eu estava procurando resumo, que, tipo, a primeira edição vendeu, acho que 15 mil só num mês. E aí, eu acho que 15 mil só num mês, ou 2 meses, não sei, venderam 15 mil. Foi um negócio assim. Eu tenho aqui uma edição de 2019 dizendo que já tinha vendido mais de 2 milhões de exemplares. Talvez hoje em dia já esteja em 3, não sei. Porque a minha edição é a primeira, né, gente? Eu tô apaixonada que você tem uma relíquia. Porque, assim, eu sou de família, né, espírita sempre, e a minha mãe era daquelas, assim, loucas, que todo livro novo ela estava comprando. E aí eu tenho tudo, eu tenho o Evangelho segundo Allan Kardec, eu tenho tudo, e assim, tudo de 1990 e bolinha, sabe? 1980 e poucos, 1970 e poucos, tudo velho mesmo, porque minha mãe, tudo que saía na época, ela comprava. Então eu não sei te dizer porque na minha edição não fala quantos foram comprados. Talvez Mas ninguém imaginar, quer dizer, no plano astral poderiam saber, mas no plano físico não saber que ia vender tanto, né? Meus amores, a gente está vindo aqui com uma nova proposta de fazer uma espécie de estudo do livro Violetas na Janela. A gente vai tentar não dar tantos... Claro que a gente vai dar spoiler, né? Então, se você não gosta de spoiler, talvez seja conveniente escutar depois. Mas a nossa ideia não é ler o livro junto, então a gente não vai dar totalmente spoiler, mas a nossa ideia é frisar pontos que a gente achou importante em cada capítulo, a gente comentar coisas que a gente achou importante em cada capítulo, porque tem momentos, é um livro com uma leitura muito gostosa, né, amiga? Muito fácil, mas a gente às vezes entra é um livro de capítulos também pequenos, então é fácil de você ler também nesse sentido, né? Aquele livro maçante. Às vezes no final de semana tu já mata ele, assim, porque a leitura é fácil. Mas a gente às vezes está ali lendo meio corrida, a gente não dá atenção a alguns detalhes importantes. Então a nossa ideia aqui é ser tipo um marcador para você prestar atenção em pontos que a gente pode achar especialmente importante em cada capítulo. É isso, né, amiga, basicamente? É tipo um clube do livro. A gente vai discutir coisas que a gente achou interessante naqueles capítulos. E você, se estiver lendo, pode acompanhar junto com a gente e tirar algumas dúvidas também, porque como a gente vai estar falando sobre o assunto, acaba que vai tirando dúvidas para todos que estão lendo também. Claro, e se vocês quiserem fazer outros comentários e tal, a ideia é justamente a gente estudar justamente junto, né? Bom, antes da gente começar, eu acho importante a gente apresentar quem é Vera Lúcia e quem é Patrícia, né? A Vera Lúcia é uma escritora conhecida. Eu acredito, pelo que eu li aqui no prefácio, que o Violetas na Janela não foi o primeiro livro dela, mas talvez tenha sido o livro de maior projeção dela. Ela já era médium psicográfica quando ela psicografou Violetas na Janela, e a grande curiosidade é que a Patrícia, que é o espírito desencarnado, que dita o espírito, na verdade era sobrinha da Vera, né? Então, acho que, acima de tudo, é uma grande história de amor entre uma tia e uma sobrinha que já se amavam e já tinha uma conexão muito grande, uma com a outra, e que brincavam já de telepatia. Isso também tá, né, amiga, ao longo do livro, que elas brincavam de cada uma ficar num cômodo
e adivinha o que eu estou pensando? E a pessoa adivinhava. Então, eles já treinavam ali, traziam musculatura para essa telepatia entre elas, para mais tarde, quando a Patrícia desencarnada, a Vera ter mais facilidade de psicografar essa obra, né, do Violetas na Janela. Eu achei muito interessante isso, porque é como se elas já tivessem vindo com um dom, né? E aí, ao invés de deixar isso dom, é só coisa de criança, acaba que as duas estão pensando na mesma coisa porque são parecidas ou em gostos parecidos, elas não, elas aproveitavam para meio que exercitar esse dom, né? De alguma forma, parece que até a própria espiritualidade estava treinando as duas para o que poderia acontecer no futuro, né? Tipo, Mas eu acho que é bem isso, né? Eu acho que isso reforça a importância da gente ouvir a nossa intuição nelas. Tinham essa intuição, e como você falou, amiga, se elas se julgassem, talvez elas, tipo, ai, que bobeira, né? Não vamos fazer isso. Mas não, elas simplesmente obedeciam, né? Eu achei muito interessante essa parte. Bom, o primeiro capítulo é sobre o Despertando, né? Que é o momento dela já desencarnou. O livro, sim, já começa com ela desencarnada no plano astral, e ao longo desse capítulo ela vai explicando para nós, leitores, como foi o desencarne dela. Você quer começar comentando, amiga? Olha, eu gosto muito de como ela descreve em si o despertar dela. E existem nesse despertar uma facilidade com que ela vai adaptando, né? Assim, como se ela tivesse já meio que sabendo aonde ela. Eu acho que a palavra é até naturalidade, né? Com que ela Isso. vai. Eu acho interessante, porque quando ela acorda, ela já pensa, né? Tipo, eu acordei ou eu desencarnei, sabe? Eu estou presente em algum lugar diferente como corpo, ou eu já desencarnei e estou em outro lugar. Meio que ela já sabe. É porque é uma coisa que é importante a gente destacar aqui, é que eles frisam várias vezes ao longo do livro que a família dela é de um centro espírita, a família dela tinha um centro espírita, então ela cresceu numa família que via o desencarne de uma forma muito natural. Tinha uma tia que era médium, que é a Vera, então isso trouxe essa característica que você falou, né, amiga? Ela desencarnou nova, agora eu não me lembro, amiga, foi 17 ou 19 anos que ela desencarnou. Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Ao longo do livro, eles falam que estavam no projeto dela reencarnatório, desencarnar cedo, até no próprio prefácio, o Antônio Carlos, não é, amiga? Que é o livro, não tem o Emmanuel, que é o mentor do Chico, o Antônio Carlos é o mentor da Vera. Eles têm muitos livros em parceria. E o Antônio Carlos, ele é quem faz o prefácio, né? E aí ele fala, né, que quando ele conheceu a Patrícia, ele já sabia que estava no projeto reencarnatório dela de desencarnar cedo. Só que ao longo do livro eles vão explicando que houve até uma alteração nisso, que era para ela sofrer mais com a doença antes de desencarnar. Mas justamente antes desse gancho que você falou, amiga, ao longo da vida dela, curta, mais né, 17, 19 anos, ela foi aprendendo já muita coisa no centro, ela já foi ajudando muitos espíritos no centro, então ela foi lapidando também muitos karmas, então eles não viam mais a necessidade dela sofrer com uma doença, porque o que ela lapidaria nessa doença, ela teve a oportunidade de lapidar trabalhando ali, ajudando as pessoas, tendo conhecimento, estudando. Então, ela meio que teve um mal súbito, justamente por não ter a necessidade do sofrimento que a doença traria. E aí, amiga, que entra esse link que você falou, quando ela entendeu com naturalidade que ela tinha desencarnado, daí mostra a importância de você dar uma estrutura para uma pessoa desde pequeno, de lidar com a naturalidade do desencarne, né? É muito aquela questão de que eu acho que ela desde sempre, por vir de família espírita, ela já estava preparada para o desencarne. Porque meio que
eu não sei, lógico, pode ser só para mim ou pouquíssimas pessoas, mas eu penso assim, eu sempre fui muito bem preparada para o desencarne por ter uma família espírita, que sabe que aqui é só uma passagem e que não é tudo que você tem. Então, para mim é muito normal. Não é uma coisa que eu penso com muito medo, sabe? Não é uma coisa que eu penso por ser algo desconhecido. É algo que desde muito cedo me foi preparado e que eu tenho uma certa noção do que pode acontecer ou do que não pode acontecer. Então, para mim é mais tranquilo. Eu acho que para a Patrícia também deveria ser mais tranquilo por causa disso. Sim. Sabe? E uma coisa que eu acho importante que eles vão comentar no primeiro e no segundo capítulo é essa coisa dela dormir muito, né? E aí vem uma observação importante que aí o estudo do livro vai trazendo para a gente. Não são todos, porque cada um é um, mas é relativamente comum as pessoas... uma coisa importante, amiga, no nosso lar, o André Luiz ele foi para um umbral, né? A Patrícia, que ela foi diretamente para um hospital astral, mostrando que justamente a aura dela já estava mais limpa, justamente aceitou com naturalidade o desapego do corpo físico, tarará, do que o André Luiz, por exemplo, que teve uma passagem no umbral, né? Uma passagem longa de 8 anos, se eu não me engano. Uma coisa que eles destacam no primeiro e no segundo capítulo aqui é que é relativamente comum é que as pessoas, mesmo no umbral, eu não sei dizer, para ser sincera, mas quando as pessoas estão na colônia, no hospital astral, ou seja, já estão num lugar de mais paz, eu sei que é relativamente comum as pessoas terem um tratamento do sono, vamos botar assim, né? Que é, tipo assim, nos primeiros 15 dias, um mês que a pessoa desencarnou, que é o momento de mais dor ali dos amigos e da família, porque, meus amores, a telepatia continua. Uhum. Então, para aquele espírito ele não se sentir perturbado, é muito comum esse tratamento de sono para o espírito não captar isso. Então, por mais que a família da Patrícia a gente veja ao longo do livro todo, e a gente vai ter oportunidade de comentar isso com mais calma, tá para ela sempre passando, filha, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, mesmo assim o pai e a mamãe que perderam uma filha jovem ainda por cima, e do nada, porque ela teve um mal súbito, arrebentou uma veiazinha do cérebro dela, e ela caiu em cima da cama dela e foi tchau. Então, é claro que tem todo um impacto aí. Então, no primeiro e no segundo capítulo, vem muito esse tratamento do sono, que é isso. Ela dorme, acorda, aí conversa um pouquinho com as pessoas que estão ali em volta dela, depois dorme, acorda. Então, eu acho muito importante também isso, entender isso, porque isso é relativamente comum acontecer com os nossos entes quando desencarnam. Né? E eu acho interessante que esse tratamento do sono, e até que ela meio que cita que foi até um pouco mais exagerado na forma dela, foi um pedido da família. A família que pediu para que ela não sofresse muito e não tivesse um apego muito grande com eles enquanto eles estavam sofrendo aqui. Então, por isso que ela sempre estava com sono, para não sofrer junto com eles. Então, o pedido da família foi ouvido, né? Concedido. Segundo capítulo, né? Fala. Vamos ao segundo capítulo? Isso, vamos lá. Indagando, né? Aí fala, por exemplo, do encontro dela com a avó que estava desencarnada. Isso também é interessante, né? A avó meteu lá uns botox, tô brincando, mas a avó já se mostrava ali, né? Porque a gente pode mostrar a forma... A gente acaba de desencarnar, normalmente, a gente já desencarnou 229 vezes, mas normalmente a gente não lembra de como se materializa as coisas, como é ser uma pessoa desencarnada, né? Tipo, volitar, que a gente vai falar ao longo do livro, a gente não lembra, então a gente tem que reaprender. Quanto mais sintonizado com o nosso espírito, eu acredito que mais fácil da gente recordar. Então, por isso, por exemplo, amiga, que era mais natural também para ela as coisas, ela foi aprendendo as coisas relativamente rápido. Mas, por exemplo, a avó dela desencarnada, que foi lá, né, em um desses momentos dela de acordar, foi lá abraçar ela, fazer visita e tal, que até ela comenta que, tipo, nossa, nesse momento que eu entendi que eu estava desencarnada mesmo, que realmente não tinha jeito. A avó parecia mais jovem, então a gente pode se mostrar com a forma física que a gente quer.
Mudar de roupa, eu que adoro mudar de roupa é ótimo, a gente pode mudar a vestimenta, a gente não precisa gastar com botox, a gente materializa ali a forma física que quer. E aí a avó se mostrou ainda mais jovem, né? Isso eu acho muito interessante a gente comentar, né, amiga? Assim, geralmente, eu creio, né? É uma coisa que eu já creio por mim, que eu não acho que a pessoa pode se materializar da forma que é. Eu acho que ela se materializa da forma mais saudável que ela já foi. Então, às vezes, vamos supor, você perde um ente querido muito idoso e muito doente. Não necessariamente você vai encontrar ele lá em cima com as mesmas feições que você viu ele pela última vez. Você vai ver ele, vai aparentar mais jovem, mas seria a época em que ele foi mais saudável. Então, o rosto vai parecer mais saudável. E automaticamente um rosto mais saudável acaba sendo um rosto mais jovem, né? Porque, lógico, o nosso pico, nosso ápice do saudável é a juventude, né? Então, eu acho que é mais essa ideia. Eu acho que não é tipo, o meu pico da beleza, vou chegar lá e voltar no meu pico da beleza. Não, eu acho que é no meu pico da saúde mesmo, né? Do saudável. Faz sentido, faz sentido. E outra coisa que eu acho interessante destacar é que eles comentam aqui uma frase que quando a avó desencarnou, né, eles até tiveram um lamento, tipo, nossa, a gente rezou tanto para ela ficar curada, né? E aí eles comentam assim, sua oração foi ouvida. Uma vez que o corpo físico não podia ser curado, essa cura veio no plano astral, né? Isso é interessante, porque a gente reza para as pessoas ficarem vivas, ficarem bem na nossa visão, e às vezes aquele corpo físico ele já está tão limitado que a melhor coisa para aquela pessoa naquele momento, a maior cura possível naquele momento é o desencarne, né? É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Que a minha mãe, toda vez que minha mãe, sabe, teve algum ente querido ou até mesmo um animal querido que estava numa situação de saúde muito difícil, minha mãe sempre fala e sempre fez, que ela sempre rezou para que aquela criatura em si, ou o ser vivo, ou o animal, né, que ele parasse de sofrer. Pronto. Eu rezo para que você pare de sofrer. Se for aqui ou se for no plano espiritual, que seja a vontade de Deus, mas eu rezo que você pare de sofrer. Então, às vezes você quer que a pessoa seja saudável, mas nesse plano aqui, e às vezes o corpo da pessoa não consegue mais ser saudável nesse plano. E aí ela continuando aqui, ela vai estar sofrendo. Então é melhor rezar para que essa pessoa pare de sofrer, e aí seria parar de sofrer ou aqui ou no plano espiritual, que seja melhor para ela, do que ficar pensando, eu quero que você fique aqui, eu quero que você fique aqui saudável. A pessoa ou ela fica aqui ou ela fica saudável, tem duas opções. Né? Então, acho que às vezes é melhor você entregar. Esse desprendimento, né? Essa generosidade às vezes falta, né? Verdade. Mais alguma observação sobre o 2? Vamos para o 3? Vamos ver, acho que não, acho que é mais isso mesmo. A gente tinha falado, a gente falou já do desprendimento, da avó chegando, é isso mesmo. No capítulo 3, que é Primeiros Conhecimentos, né? Ela comenta aqui que ela estudou o livro Nosso Lar, você vê que serve para ela como tipo um parâmetro ali na colônia, né? E é o momento que ela vai indo na colônia, ela vai conhecendo a colônia, né? Ela vai tendo esses primeiros conhecimentos. E aí eu me lembrei, amiga, agora eu não me lembro qual foi o livro espírita que eu li, que tem tipo assim, excursão lá no plano astral para conhecer o nosso lar, para conhecer a colônia, né, da Patrícia, que é o São Sebastião, não é isso, amiga? Isso, é de São Sebastião, a colônia dela. São Sebastião, que é em cima de São Paulo, né? E o nosso lar é em cima do Rio, que é como se tornaram colônias conhecidas, né? Ali no mundo espiritual, ali no mundo espírita, né? Tem excursões, olha que lindo.
que eles vão entender, né? São Sebastião em cima de São Paulo, sendo que o Rio de Janeiro é que chama São Sebastião do Rio de Janeiro. Esses mistérios do astral, né, amiga? Mas faz sentido. E aí no capítulo 3 mostra também, né, ela aprendendo a materializar a roupa do jeitinho que ela gosta, o cabelo do jeitinho que ela gosta, ela se adaptando mais ali, já com muita naturalidade ao meio, né? E uma coisa que eu acho que fica muito... Desculpa, amor. Uma coisa que fica muito forte aqui é a questão do alimento nesse capítulo 3, né? Que ela ainda sente fome, ela ainda tem essas impressões mesmo que desencarnada. Não, é o que eu ia falar, que eu achei muito interessante, porque quando ela conversa com o Maurício, né, que é o espírito que é tipo o médico dela, que vai lá sempre fazer visitas e tudo mais, ela pergunta, né, tipo, nossa, as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa são as roupas que eu usava normalmente quando eu estava encarnada. Eu tomo banho, eu tenho vontade de tomar banhos e coisa. E aí ele fala que aos poucos você vai se desprendendo da matéria. Então acaba que você ainda tem vontade de tomar banho, você ainda tem vontade de comer as coisas, você sente fome. E as roupas em si é que eu acho muito interessante, porque são as mesmas roupas. E não necessariamente todo mundo tem isso. Sim, verdade. Tem um certo privilégio aí. E aí acaba que ele fala que o privilégio é mais pela questão de que, como a família dela, e principalmente ela, já tinham certo conhecimento, já trabalhavam pela Um certo causa, mérito, né, talvez, né? Por trabalhar pela causa espiritual, entre outras coisas, ela meio que foi criando esses privilégios, né? Porque ela foi em si mostrando que ela estava limpando a sua aura, igual você falou, e automaticamente limpando, ela acaba tendo privilégios. E o fato da família também ter uma conexão direta, né? Acaba que tipo, a própria família pode pedir que as pessoas que estão em volta ajudem de certa forma, porque acaba, vamos supor, você tem uma conexão, você é médium, você desconecta com algum espírito que pode ter sei lá, uma conexão direta com o ente querido seu que passou. Você, como parte da família, é óbvio que você vai conversar com alguém que você conhece e fala, pô, ajuda fulano aí em cima, o melhor que pode, sabe? Ajuda fulano nisso, ajuda fulano naquilo. Então é como a família tem uma certa conexão direta, é mais fácil pedir para que ajude o outro que está lá do outro lado. É o que muitos espiritualistas chamam também de egrégora, né? Que tem uma família espiritual forte e a egrégora é forte, então acaba... Aí, nesse caso, eu não vou nem chamar de méritos, é de força, né? Acaba tendo muita força ali espiritual, acaba tendo uma influência em cima daquilo, né? É um caso parecido com o nosso lar, né? Aquela sobrinha do rapaz que ajudou o André Luiz no hospital, que eu esqueci o nome dele. Na verdade, nitidamente, ela tinha que estar no umbral, assim, antes de ir para o nosso lar, né? Porque é bem atentadinha ela. Mas aí, por uma questão de mérito da família, ela acabou indo para a colônia, e aí você vê que, por exemplo, que a mãe do André Luiz, mesmo ela sendo mais elevada espiritualmente, é como se ela tivesse aberto mão daquilo. Tanto é que o pai do André Luiz estava no umbral e ela não usava da influência dela. Na cabeça dela, que já tinha uma cabeça mais elevada, as pessoas tinham que chegar onde chegaram por mérito, esforço próprio. Isso fica nas entrelinhas do filme, mas é um fato. E aí já a família do André Luiz, que tinha a família dessa sobrinha, né, do rapaz que ajudou o André Luiz no hospital, que até a casa que ele vai ficar hospedado no nosso lar. Tem uma elevação espiritual, mas não tanto quanto a mãe do André Luiz. Eles usaram ali da influência dela para pular casas e trazer a menina que era para ficar no umbral para casa deles. Adiantou? Não. Lei da atração. Ela foi para onde ela pertencia. Ela mesma quis sair para o nosso lar e acabou indo para o umbral e deu a chutica toda que deu com ela, que o filme mostra. Então, assim, adiantou pular etapas? Não. Né? Serviu de lição para todo mundo aí. Então, a gente vê que a Patrícia também, amiga, conseguiu lidar com esses méritos porque realmente ela tinha capacidade espiritual para isso, senão ela iria se auto-sabotar
para se colocar no lugar onde ela, vibracionalmente falando, era mais coerente. É a questão do você compreender os seus privilégios, né? Você saber que existem os privilégios, porque aí trazendo isso para um âmbito mais do nosso aqui, encarnado, existem pessoas que têm privilégios, que é óbvio que essas pessoas têm esses privilégios, mas elas não aceitam que elas têm. Elas acham que elas conseguem certas coisas por certos méritos delas, sendo que é óbvio que não, que ela tem esse privilégio. E ao invés de usar esse privilégio ao seu favor e ao favor dos outros ao seu redor, ela fica pregando essa ideia de que ela nunca teve privilégios. A Patrícia aqui, ela entende que ela está naquela colônia, que ela desencarnou direto naquela colônia e que foi tratada de forma diferente porque ela tem certos privilégios. E aí ela usou desses privilégios para ajudar os próximos depois. Sim, isso ao longo do livro, né, vai ficando claro, verdade. Então, assim, de novo, isso só mostra como realmente ela, por mais que tenha tido privilégios, vibracionalmente falando, ela estava em ressonância harmônica com isso. Porque, amores, as mesmas leis continuam atuando no plano astral. Lei da atração, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, não interessa. Eu não sei como é que em outros planetas, mas aqui nosso é assim. Tanto é que a gente vai para um umbral, no fundo, por conta da aura que a gente está tendo, né? Emoção negativa vai para o lugar negativo e tarará. Então, assim, se ela não tivesse vibracionalmente falando esses méritos, ela mesma se sabotaria e se levaria para um lugar mais sombrio, que é o que a gente faz quando está encarnado, né? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de ter uma experiência melhor, mas por autossabotagem a gente se coloca num lugar pior, né? É a mesma coisa. Capítulo 7, capítulo 4, amiga, as visitas. 7, absoluta. Capítulo 4, as visitas. As visitas. Aqui, de novo, eles falam, né, muito dessa conotação do nosso lar e de São Sebastião, falando que o nosso lar é uma colônia grande. São Sebastião, né, é uma colônia menor. É como se fosse uma cidade de interior e nosso lar seria uma metrópole, né? Tipo. Verdade. Um São Paulo e um. Sei lá, tipo. São José das Carreirinhas, sabe? Uma coisa assim, diferente, sabe? São Sebastião é uma colônia menor, porque seria como se fosse uma cidade de interior. Sim. Isso. E aqui eles comentam também que a avó da Patrícia está trabalhando no ambulatório, que é uma coisa que a gente sempre vê. Outro capítulo vai falar disso com mais detalhamento, mas eu já vou adiantar aqui. No plano astral tem as colônias, dizem, isso eu não sou tão estudiosa, mas assim, dizem que existem 7 céus. Aí eu não sei te precisar todos. O que eu sei, que eu já estudei, tem as colônias astrais, que está ali entre o umbral e a camada mais elevada, que é onde fica o nosso lar, São Sebastião. Todas as colônias de pessoas que precisam ainda reencarnar. Então, não fica... algumas pessoas falam que fica na região umbralina, porque de fato fica, não fica na região mais elevada. Mas fica assim, entre um umbral e o próximo degrau mais elevado. Mas não é uma colônia de pura luz, porque são pessoas que ainda precisam reencarnar. Então, por serem pessoas que ainda precisam reencarnar, eles tentam manter um sistema parecido com o planeta Terra. Por isso tem o bônus hora. Quando a gente está reencarnado dentro do nosso sistema social, a gente precisa trabalhar para ter as coisas, ter acesso às coisas. Se a gente não trabalha, alguém trabalha um dia pela gente, caso seja herdeiro e tal, mas o trabalho, a troca existe. Por isso que em todas essas colônias de pessoas que ainda precisam reencarnar, existe o serviço para você ter o bônus hora, que é tipo dinheiro do astral, para você ter acesso a algumas coisas. Não comida, não bebida, que isso todo mundo lá tem, mas, por exemplo, a visita a um amigo aqui no planeta Terra, uma excursão, como a gente acabou de falar, em outra colônia, porque isso ajuda você a se readaptar quando você reencarnar. O bônus hora é o exemplo, mas todo um sistema melhorado, como se fosse um planeta Terra mais perfeito. Então, porque são lugares mais elevados, as pessoas estão ali por sintonia, não tem roubo, não tem nada, só tem gente boa porque está ali por sintonia.
Sim. Quem não é gente, bota no umbral. Então é mais tranquilo. Porém, é como se fosse o planeta Terra, o sistema social do planeta Terra funcionando. Sim. Só tem um sistema parecido para ficar mais fácil de você se readaptar. Nas colônias mais elevadas, onde, por exemplo, a mãe do André Luiz está, você não precisa mais de bônus horas, porque é como se fosse uma sociedade que não precisa de leis. Você já sabe perfeitamente quais são o seu serviço, perfeitamente qual é a sua obrigação. Você não precisa de estímulo como bônus horas, como alguns espíritos precisam. No próprio nosso lar tem um caso de uma moça que não queria trabalhar, só trabalhou porque estava sendo obrigada, porque queria ter alguns benefícios. Já nesses astrais mais elevados, não, as pessoas já têm consciência das suas obrigações, né? É porque a gente precisa trabalhar tanto encarnado para ter o básico, né? Que é comer, beber, dormir e etc. Aí, quando a gente vai para essas colônias, a gente acaba com o tempo descobrindo que a gente não precisa trabalhar para comer, beber e dormir. E aí, acaba que, se você não tiver um anseio de alguma coisa, você vive de ar, literalmente de ar, porque você Eles se alimentam. E aí, para eles, se você não tem esse estímulo, para que você vai trabalhar? Ah, bônus hora. Para quê? Para você, sei lá, ter acesso a um teatro, acesso a um cinema, acesso a alguma coisa do gênero. Porque senão você vai viver de ar no maior tédio. Então você tem que ter esse bônus. Aí vai muita experiência de cada um, né? Tipo, nossa, eu já trabalhei muito. Quanta gente fala nisso, né? Já trabalhei muito, agora, minha filha, eu vou morrer, eu vou descansar. Descansou, né? Ah, vou descansar. Se você quiser ficar descansando de verdade, não existe uma média certa. Ah, a cada 100 anos é fato, vão te levar pelos cabelos para reencarnar. Não existe isso, cada um tem um time. Mas 100 anos é tipo um tempo padrão, se a gente for observar aqui nos livros de reencarnação, né? 100 anos, 150 anos. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Então, vamos dar um exemplo. Se você quiser ficar 100 anos descansando, de verdade, ninguém vai te forçar nada e tá tudo bem. Não necessariamente algo ruim, é mérito seu. Mas, assim, de qualquer maneira, você não vai ter acesso a algumas coisas, entendeu? Né? Isso Mas geralmente é realmente para dar esse estímulo, porque senão realmente a pessoa não vai fazer nada. Se eu descubro que eu não preciso fazer nada e mesmo assim ainda vou estar alimentada, vou ter casa, sabe? Mas aí também entra aquilo, né, amiga? O que acontece? No plano astral, as pessoas elas não pensam na vida que a gente vive no plano astral, né? Tem amizades que você faz desencarnado, tem amores românticos, né, que você começa desencarnado. Inclusive vai rolar um flerte aqui no livro, né, da Patrícia com o rapaz. Então as pessoas namoram, as pessoas se conhecem nos planos astrais. E aí o que acontece? Esse intervalo que existe entre uma reencarnação e outra seria interessante você estudar, você se aprimorar, até para você não cometer os mesmos erros de uma reencarnação e outra, porque o que adianta, né? Você desencarna, ninguém é perfeito, senão não precisa reencarnar, meu amor. Aí você não faz nada durante 150 anos, não estuda, não se atualiza, não reflete, não faz nada, e aí você reencarna de novo. E aí? A probabilidade de você até andar para trás se bobear, eu não duvido, é muito grande, porque você não aprendeu nada durante o tempo que você estava desencarnado, mas é questão literalmente de escolhas, porque seria realmente conveniente você se preparar para você evoluir logo, sair logo dessa roda reencarnatória de samsara e tal, e bora a planos mais elevados, né? Vamos para outro? Vamos para a mudança de 5. A mudança. Aí, Patrícia finalmente tem alta, né? Tem a tão esperada alta. E aí ela vai morar na casa da avó, que a avó mora com as amigas. E eu achei isso fenomenal, né? Adoraria morar numa república com amigas da minha avó. Seria maravilhoso. Essa é divertida. A fofoca seria excelente, gente. Adoro. Fofocas de vó são as melhores fofocas que existem. Já imaginou? E o dia, você já viu quem é que reencarnou? Vi menino, tá menino de 5 anos. Olha, eu fui um dia desse lá, não mudou nada, né? Continua quebrando tudo, mal criado, igual era. Já imaginou as fofocas?
Adoro! Não mudou nada, já consigo até ver isso. Não mudou nada, continua tentada igual era naquela época. E o fulaninho, nossa, você viu o fulaninho tá de namorico com fulana, isso não vai dar quando eles... Mentira, estão namorando? Não Ah, acredito. tô pra dizer que quando encarnar de novo vai levar a menina com ele. Não, quando ele desencarnar e chegar aqui, ele vai ver um negócio. A gente vai ter eu acho que eu vou ver se eu vou invadir o sonho dele. Vou ver se eu tenho autorização para visitar ele. Imaginou? Fofoca de vó é melhor, gente. Mas aí vamos lá, a Patrícia vai morar com as amigas da avó. E aí eu acho interessante, porque no caminho para ir para casa, porque aí ela tem a alta e elas vão até a casa, né? Vão andando para conhecer a colônia e tudo mais. E aí que você meio que entende o espírito. Eu falo que é um espírito bem parecido com o meu, né? Que é o espírito de estudiosa, de atenta, de querer saber tudo que a Patrícia tem. É muito parecido com o meu. Quando eu chego em algum lugar novo ou diferente. Verdade, amiga, você tem esse perfil. Se você for parar para pensar, o André Luiz é assim também, né? Ele pergunta tudo no livro, né? E a Patrícia é o mesmo perfil, né? São os perfis de pessoas que viram escritores lá no astral, né? Na verdade. Assim, você quer aprender tudo. E eu tenho muito isso. Eu gosto de. Quando eu vou num lugar, eu gosto de museu, eu gosto de teatro, eu gosto de cinema daquele lugar. Eu quero consumir a cultura daquele lugar. Porque é como se você estivesse absorvendo a vida daquele lugar, né? É legal, tipo, aí ela passa na frente de uma fonte que tem o formato de uma rosa e ela quer saber como é que aquilo é feito. Como é que aquela rosa é feita? Por que aquela fonte está ali? Sabe? Aí você vê que ela tem esse espírito curioso. Para mim, eu gostei muito dessa parte do livro, porque eu meio que me identifiquei, sabe? Se eu tivesse Você já lá... tem uma profissão no astral, já vai ser escritora. É bem assim mesmo. Porque é legal você querer saber como funcionam as coisas em outros lugares, sabe? Porque você entra num automático quando você está sempre no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, que quando você chega num lugar diferente, você se depara com pessoas fazendo coisas diferentes. Você quer saber por que aquilo é feito daquela forma. E eu achei muito interessante. E aí que a gente já consegue ver a primeira menção ao volitar, né, que é voar. Porque ela quer andar o mais rápido possível, ela se sente na vontade de voar por cima daquilo tudo, para poder ver tudo aquilo de cima. E aí a avó fala: não, calma. Calma, primeiro vamos andando, um passo de cada vez, e quando você estiver preparada, a gente te ensina a voar, né, a volitar. E aí eu acho muito interessante, porque também tem aquele espírito ansioso, né? Nossa, eu quero fazer isso aqui, mas eu quero fazer aquilo ali também, sabe? Uma coisa que eu também achei muito interessante, que na verdade eles não destacam só aqui, mas aqui eu acho que tem um destaque maior, são das cores mais vivas, né? Que ela percebe que ali as cores da colônia são mais vivas, que as coisas têm uma coloração mais intensa. Isso também eu achei bem interessante e também isso aparece em outros livros, né? Essa percepção de uma beleza de cheiros mais perfeitos, né? Do que no plano físico. O que significa também que a energia do todo, né? Uma sociedade que lá é isso, né? Aqui no planeta Terra tem pessoas boas e ruins. Lá no nosso lar tem pessoas que ainda não são perfeitas, mas é todo mundo dentro dessa faixa etária mais de luz. Então isso também faz a energia dali ficar tão mais leve que até as flores ficam mais cheirosas, até as cores ficam mais coloridas. Acaba sendo de novo, né? O reflexo do todo, né? Da energia daquele lugar. E aí ela fala de como o céu é diferente, é um céu mais bonito, de um azul, de um tom mais vivo. Eu gosto também de quando ela, ainda no hospital, que ela fala que a noite é muito bonita e que como o sistema de luz lá é um sistema diferente daqui, porque
bem, assim, é bem parecido hoje em dia, né? Porque ela fala que é energia solar, então é muito parecido com o que a gente está caminhando para se tornar, mas ela fala que assim, é uma luz que uníssona, né? Uma coisa inteira. Então, quando liga aquela luz durante a noite, todos os lugares parecem bem iluminados, mas num tom que não agride o olho. E que você pode ir nivelando conforme o lugar que você vai. Inclusive, isso que você falou, amiga, da luz solar, tanto no Nosso Lar, agora eu não lembro se é no Nosso Lar, mas é um dos livros do André Luiz. Aqui ela também fala, eu entendo que um iPad, eu acho que no capítulo 7, né? Essas colônias astrais, elas têm uma tecnologia mais elevada do que o terreno, e acaba que as tecnologias do terreno acabam sendo uma cópia do que é co-criado primeiro lá no astral, talvez até nessas colônias mais elevadas, e aí depois vem para essas, né, Nosso Lar e tal, e depois vem para a gente, né? Igual aquele amigo do André Luiz fala, né? Tipo, ó, existem tecnologias aqui que não foram criadas lá embaixo, mas é porque essas pessoas ainda têm que encarnar lá embaixo para poder levar essas tecnologias. Então, elas estão estudando elas aqui para poder levá-la para baixo. Então, eu acho interessante, porque meio que ela tem uma parte, realmente, que é a parte do iPad, né? Que quando ela descreve a gente com a nossa cabeça agora, consegue entender o que ela quis descrever. Mas em 93, quando isso aqui saiu, eu tenho certeza que muita gente não entendeu o que ela quis dizer. Ela tentou o máximo, mas não entendeu. No próprio filme do Nosso Lar aparece a ministra, né? Tu lembra, amiga, de corpo inteiro lá no hospital, como se fosse uma televisão, mas ela de corpo inteiro, como se estivesse fisicamente aqui. Essa tecnologia não é exatamente o que a gente está aqui, mas já está se igualando. Tipo assim, a gente tem uma realidades virtuais que fazem a pessoa parecer que está ali numa grande tela, na mesma proporção que eu, que estou pessoalmente ali, e pode parecer que você está ali do meu lado e é uma realidade virtual, né? É porque é Sim, uma tecnologia ainda. em si, eu acho que até o que a gente está fazendo agora, que é uma videoconferência, né? Eu falando com você e você falando comigo e a gente se vendo, é algo que, assim, é inexplicável. Há uns 20 anos atrás, ninguém nem pensava, sabe? É uma coisa que, se você parar para prestar atenção, uma pessoa, vamos supor, vamos levar em consideração o Nosso Lar, que foi anos, muitos anos antes. É 1940 e pouco. Então, imagina você tentar explicar isso para uma cabeça de uma pessoa de 1940, sabe? É muito complicado. Então, você vai falar, ela aparece na sua frente. Às vezes também pode aparecer, vamos supor, era uma tela, mas para ele, a cabeça dele era como se a pessoa estivesse na sua frente. E também faz sentido, sabe? Sim. Muito interessante, né? Capítulo 6, amiga, Violetas na Janela. Descreve. Esse é o momento em que dá o nome para o livro, né? Sim. E assim, eu acho, eu achei, é o menor capítulo, né? E é super, assim, Simbólico, né? é bonito, é fofo, assim, deixa o coração quentinho. Porque as violetas na janela não é nada mais, nada menos que um presente que a mãe dela deixou para ela lá. E é muito bonito, sabe? Tipo, as violetas são as violetas que a mãe tinha no beiral da janela da cozinha, que ela sempre cuidava, porque a mãe sempre gostou muito de flores e de plantas. E aí, quando ela chega no quarto dela, lá na casa com a avó e com as amigas, ela vê na janela do quarto dela essas mesmas violetas que parecem com as... A mãe, mesmo viva, conseguiu plasmar de alguma forma essas flores na janela dela. Como? Com a intenção, de novo, lei da atração também, o poder da mente e o poder do amor, né? Eu acho que ela teve a intenção de dar esse presente para a filha e ela conseguiu plasmar isso lá. Eu acho que o Violetas na Janela teve muito esse abraço de todo mundo se apaixonou muito por essa história, que na realidade é uma grande história de amor, né? É difícil pedir para um pai e uma mãe não se desesperar com a morte de um filho,
Mas, na verdade, a fé deles foi tão grande, o amor deles tão poderoso, que, na verdade, a impressão que eu tenho é que eles colocaram o conforto da filha em primeiro lugar, à frente da minha dor, do desespero da minha dor. Então, do mesmo jeito que você orienta um filho, meu filho, toma cuidado quando for atravessar a rua, meu filho, cuidado quando for chegar tarde em casa, do mesmo jeito que você orienta um filho vivo, eles continuaram cuidando dela desencarnada, colocando o bem-estar dela em primeiro lugar, à frente da minha dor. Então, o tempo todo, telepaticamente, eles falavam para ela, minha filha, tá tudo bem, fica tranquila aí, cuida da sua recuperação, papai e mamãe te ama, tá tudo bem, a gente está seguindo aqui. Então, acho que esse conforto que eles trouxeram para ela, na minha opinião, é a grande mensagem do Violetas na Janela, porque tudo isso foi fundamental para ela se sentir em paz, para poder caminhar lá para frente, lá em cima, né, e se adaptar tão bem e caminhar para frente, né? E o Violetas na Janela é mais um simbolismo disso, né? Assim, eu acho interessante porque eu escuto muita gente falar, tipo, principalmente pessoas que já perderam pais, né? Pais e mães. Falar, depois que você perde seu pai, você perde sua mãe, principalmente a mãe, parece que agora você se sente sozinha no mundo. E aí eu paro para pensar que talvez assim, tá, você perdeu a sua mãe, você tá sozinha aqui, mas você não pensa que a sua mãe pode estar se sentindo sozinha lá também? Porque ela perdeu você de certa forma, você tá aqui, ela tá lá. Eu sempre acho morrer um trauma, porque assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sentir dor. A maneira como morrer, né, pode ser difícil, né? Mas o morrer em si eu não tenho medo. Mas que eu acho que deve ser um trauma você chegar lá em cima, porque você não lembra. Você pode, inclusive, ter ido, inclusive, ao longo do livro, eles vão falando, dando a entender que não é a primeira vez que a Patrícia fica naquela colônia astral. Então, mesmo que você vá para uma colônia conhecida, você não lembra a última vez que você teve ali, né? Então, assim, é uma readaptação, como se estivesse chegando num lugar completamente novo. Isso não deixa de ser um trauma, de uma certa forma, né? E as pessoas não pensam nisso. E são pessoas que te conhecem, mas em si você não lembra dessas pessoas. Então é muito complicado. E, tipo, é igual eu falei, você se sente sozinha aqui embaixo, mas a pessoa lá em cima também está se sentindo sozinha. Ela não tem rostos familiares. A não ser que seja avó, né? Essas pessoas que já desencarnaram que ela conheceu. É essa questão. Às vezes a avó ou até aqueles rostos familiares vêm à sua procura porque sabe que você vai se sentir, de certa forma, sozinho. Mas vamos pensar, por exemplo, no André Luiz da vida. Ele literalmente foi para lá sozinho. Não, o André Luiz eu achei um absurdo, gente. Ele ficou na casa de pessoas que ele estava conhecendo naquele momento, ou que pelo menos conscientemente estava conhecendo naquele momento. Talvez tenha ligações de vidas passadas e tal, mas naquele momento era isso. Eu achei isso daí gente, a pessoa acabou de morrer, a pessoa está ali traumatizada, não tem nem onde morar. Eu achei um pouco, fiquei preocupada. Mas vamos lá. Tipo, em si eu até entendo, porque ele tá num limbo, né? Onde a mãe é espiritualmente elevada e o pai totalmente. No grau, Então ele não tem, ou ele fica com um, ou ele fica com outro, mas ele tá no meio. Ele tem literalmente o balanço entre o pai e a mãe ali, né? Espiritualmente falando. Então, meio que, tipo, eu entendo dele estar sozinho, mas aí é outra coisa também. Pensa, por exemplo, às vezes a pessoa vai para uma colônia, você, tipo, perdeu seu pai ou sua mãe e você tá se sentindo sozinho aqui embaixo. Mas às vezes sua mãe também tá numa colônia que ela não conhece ninguém. Ela pode estar se sentindo sozinha lá em cima. Então, se você tá sozinha aqui, ela também tá. E eu acho interessante que, tipo, nesse livro aqui mostra que vocês podem se comunicar de certa forma. Podem mostrar que um e o outro não está sozinho. Entende? Literalmente aquela história do amor continua, né? Mas aqui eles mostram isso mais na prática, né? Com essa comunicação telepática. E outra coisa que fica muito também forte aqui no livro é essa amizade, essa lealdade espiritual. Os espíritos que eles ajudavam no centro espírita serem amigos tão leais que é isso. Vamos lá, você vai para uma cidade de interior que você não conhece, eu mando um filho para uma cidade de interior que essa pessoa não conhece ninguém. Eu tenho amigos lá. E se meus amigos
do meu filho como se fosse filho deles. É isso que esses amigos espirituais fazem pela Patrícia. Eles têm uma amizade com a família da Patrícia e quando ela desencarna, eles falam assim, ó, deixa comigo, é minha filha agora. Pegam ela e tomam conta dela o tempo todo. Então, essa amizade, essa lealdade com os mentores espirituais também é muito ressaltado no livro, né? Sim, tanto que o próximo capítulo fala sobre isso, que é o teatro. E ela vai ver os lugares, vai conhecer a cidade, e eu acho interessante, porque ela sai com pessoas novas e ela recebe visitas de pessoas desencarnadas que têm contato com o pai, que têm contato com a tia, que são pessoas que já teve esse contato e que ela não conhece essas pessoas, mas acaba pela questão de ter essa afinidade, são pessoas que também estão ali para ajudar ela, de certa forma. E aí que rola a paquerinha também, né? Ela conhece um rapaz que chama ela para ir no teatro e tal. E aí ela fica, primeiro momento, meio assim, desconcertada, sem saber o que dizer. E o rapaz, percebendo que ela ficou meio tipo, sem saber o que falar, fala assim, pergunta para sua avó se você pode ir, pede opinião da sua avó. E aí a avó dela fala, Patrícia, vai, minha filha, se você quiser ir, vai. Você não precisa ficar desconfiada das pessoas aqui, porque todo mundo que está aqui na colônia astral está por afinidade. Então, tipo, todo mundo que está aqui é bom caráter, não precisa ficar com medo de alguém te fazer algum mal, né? É isso que ela quis dizer. Nossa, para uma mulher deve ser tão tranquilo viver. Meu Deus do céu, é verdade. Porque hoje em dia, não, fulano chega, vão em tal lugar assim, você tem que pensar 1000 vezes, né? Imagina você tá num lugar e alguém fala, não, pode ir tranquila, que aqui ninguém vai te fazer mal. Eu acho que para mim... Acho que a gente vai ficar igual, não sabe nem se, igual a Patrícia, não sabe nem se comportar com uma situação dessa. Eu tenho para mim que nessas colônias espirituais, os caminhantes de noite, sabe? As pessoas que caminham à noite devem ser só mulher. Porque a gente vai... Sabe aquele desejo interno que a gente tem, que tipo, tá 3 horas da manhã, a gente não tem nada para fazer. Pô, eu queria dar uma voltinha na rua, mas não pode porque eu tenho medo. Imagina você tá num lugar... Já tirar a forra lá em cima. Nossa, sonho da minha vida. Tem... Às vezes tem madrugadas que eu fico assim, nossa, eu queria tanto andar num lugar à noite que não tem ninguém, assim, sabe, deserto. Mas se eu for, eu tenho medo de nunca mais voltar. Imagina você estar num lugar e você saber que você pode andar o quanto você quiser, que não vai ter nada, gente. Que delícia. Ainda mais a gente, depois de adaptado, não precisando dormir. Que beleza, amiga, né? Aí... Maravilha, eu ia dar muita voltinha à noite, cara. Já sei com quem que eu ia esbarrar na Praça das Águas, lá do nosso lar. A Maiara lá andando. Minha filha, você não tem mais nada para fazer? Você não. Já fiz todos os meus serviços, estou cheia de bônus hora, estou aqui, não tenho que dormir, estou aqui andando. Não, lindíssima. Fone de ouvido, porque, lógico, eu vou ser uma pessoa que a música é principal, assim, uma coisa que eu nunca vou deixar de, assim, espiritualmente levar comigo vai ser o fone de ouvido. Porque eu sou a rainha do fone. Eu tenho 15 mil fones de ouvido. Você faz coleção. Faço coleção, porque eu vivo de música, né? TDA, a gente tem que ter alguma coisa para poder tirar a mente do pensamento. Então, eu vou estar com meu fone de ouvido lindíssimo à noite. Aí fica, amiga, você aprendeu a materializar fone, como é que você fez? Eu acho que faz todo um estilo, vai combinar com o meu estilo. Imagina a Mayara com a toga branca lindíssima, estilo Afrodite, e com um fone de ouvido. Revolucionar a moda da colônia. Ué, eu fiz moda para isso, meu bem. Exato, para usar no plano astral, com certeza. Né? Mas aí... Conhecimento nunca é desperdiçado, né, amiga? Lógico. Mas aí, tipo, ela vai pro teatro. Eu acho muito interessante porque ela descreve o teatro também como uma coisa, tipo... Existe vários tipos de entretenimento, mas nunca é denso o suficiente igual é aqui na Terra. Então, eu acho interessante porque eu sou a favor de entretenimento denso aqui.
Eu não sou daquele tipo de pessoa que acha, nossa, as novelas estão ficando muito violentas. Eu não acho isso ruim, de certo modo, porque o entretenimento ele é o retrato daquilo que a gente vive como sociedade. E a gente vive numa sociedade densa. Então, o entretenimento em si acaba se tornando denso. Como ela vive numa sociedade que não é tão densa assim, o entretenimento, o retrato da vida deles ali não é tão denso a ponto de ser retratado daquela forma. E também é bom porque não faz a pessoa recordar desses sentimentos densos, o que faz a pessoa diminuir a vibração, né? Agora você está me falando disso, eu estou me lembrando, eu acho que não é nesse livro, não. Mas eu já li em algum lugar que muitos dos roteiros que eles assistem lá no plano astral, de filme, teatro, porque tem isso tudo lá, né? Como a gente está falando agora, nem tudo, claro, mas algumas coisas vão vir para o planeta Terra, né? Então, assim, é aquele momento em que um diretor, às vezes, tem um sonho ou uma vez dormindo, visita um plano astral, tem aquela ideia em mente, e aí um dia ele está super inspirado, mas, na verdade, aquilo é uma cópia de algo que ele já viu lá no plano astral. Assim como existem obras, vamos lá, Leonardo da Vinci desencarnou, mas isso não significa que ele não continua criando novos quadros, novas tecnologias lá no plano astral. Sim. Tem muito rockstar aí que fala que sonhou com música. O próprio Paul McCartney, que teve show aí há pouco tempo, né? Falou que uma das músicas dele, que é Yesterday, que é uma das músicas mais conhecidas dos Beatles, foi um sonho. Ele sonhou com a melodia dessa música, acordou, colocou ela lá, gravou bonitinho e depois ali. Keith Richards, do Rolling Stones, também falou que sonhou com música. Entre alguns compositores clássicos também, que tipo Beethoven sonhava muito com música, Mozart já colocou em diário que sonhava com algumas melodias, né? E a gente pode, lógico, a gente sabe que vem de lá de cima e por isso. Muita coisa. Vamos para o 8, conhecendo a colônia? Sim, vamos lá. Aqui a gente vai falar do Aeróbus, né, amiga? Aham. Bônus hora. Aqui eu acho interessante, porque aqui Fala com computadores em 1993. ou seja, o computador em 1993 estava começando em si. A gente não tinha Windows, não tinha nada. Era tipo o computador, tipo, que eu falo computador de casa, tá, gente? Porque o computador mesmo, o primeiro foi feito em 1960 e tantos. Mas esse computador de casa que a gente chama PC ou Personal Computer, que é o que a gente tem em casa, ele começou no final dos anos 80. E não era essa coisa que a gente tem aqui agora. Era tipo uma tela preta com vários números na frente. Então, imagina uma pessoa retratar. A gente só tinha ideia de computador com aquela tela preta. E alguém chegar e retratar que não, aparece imagens, aparece coisas para você ler, aparece um monte. Imagina, a pessoa vai falar, ok, A gente já explicou o que é Aeróbus. Perdão, a gente já explicou o que é bônus hora. Explica pra gente o que é Aeróbus, amiga. O que é Aeróbus? Que também aparece no nosso lar, né? Então, é um ônibus avião que não tem asa. É o que ela É isso. Eu gostei da descrição dela, então é por isso que eu falei um ônibus avião que não tem asa. É porque é um ônibus que voa, né, gente? É tipo isso. Seria um vagão. Sabe um vagão de trem, desses trem que andam muito rápido, esses trem japoneses? Parece até que sai da Terra de tão rápido que anda. Só que o Aeróbus, até onde eu entendi, não é tão tipo trem-bala, né? Não é isso, né? Não, ele não seria tipo um trem-bala, porque pelo que ela descreveu, ele vai numa velocidade parecida com uma velocidade de ônibus mesmo. É tipo seria como se fosse o trem-bala, porque o trem-bala ele parece que flutua, mas ele não anda na velocidade do trem-bala. Então, Esse é um ônibus que voa, sem asa, é isso. Não teria melhor descrição realmente. Seria mais ou menos isso.
E eu acho muito legal, porque, tipo, diz ela que ele não tem barulho, ele não faz barulho, ele não tem, não tem cheiro, né? Porque tem algumas coisas que tem cheiro muito forte de gasolina, essas coisas. Ele não faz barulho, ele não tem cheiro, uma coisa assim super Light. muito, sei lá, sabe? Muito educada, muito Né? refinada. Primeiro mundo, quer dizer, não mundo, né? Outro mundo, literalmente. É coisa de outro mundo, literalmente. Né? Sim, bem chique, eu adorei essa descrição dela do aeróbus. Então ela pega o aeróbus para ir conhecendo a cidade, meio que um tour. Sim. Parecido com o nosso André Luiz lá no nosso lar. O Fred que levou ela, né? Que é o boy. Boy que ela arrumou lá. O crush. E aí ele leva ela para fazer um tour na colônia, para ela conhecer tudo. E aí eu acho interessante também que é uma coisa que a gente, quando ela foi ela fez a primeira voltinha dela na colônia com a avó fala, né, que certas coisas têm nomes diferentes regionalmente. Então, tipo, em nosso lar vai estar lá ministério, mas aqui é outra coisa, tipo, secretaria. Então, cada lugar tem um nome, mas é a mesma coisa. Então, tipo, teatro pode ser sala de conferência em algum outro lugar. Então, eu acho interessante porque isso também, nesse capítulo do Conhecendo a Colônia, ela vai falando de coisas assim que se você ler o Nosso Lar, você vai ficar meio que tipo vocabulário novo, não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa só com nomes diferentes. Com outras palavras, E o capítulo 9, finalmente ela consegue voltar, ouvi dizer. Ouvi dizer por aí que ela consegue. E aí é muito interessante porque aqui quando ela aprende a volitar, que realmente é relativamente rápido para ela, né? E para mim isso daí também tem a ver com o fato dela ter sentimentos bons, né? Ela ter sentimentos leves, né? Já que volitar significa voar, né? Volitar é voar. Amiga, como é que as pessoas voam? Elas é tipo Superman? Como é que você... Adorei. Na verdade, você tem várias formas de volitar, né? Você pode volitar na horizontal ou na vertical. E aí tem vários modos, né? Tem o devagar, tem o razoavelmente rápido, o muito rápido, o rápido e o muito rápido. E aí você tem geralmente níveis. E aí o nível tipo do volitar devagar é como se você estivesse planando, né? Como se você estivesse andando, mas acima do chão. Então seria o que a gente está acostumado a ver em alguns filmes paranormais, como o fantasma, né? E aí seria mais ou menos isso. Quando ela descreve, né, que é planar, andar devagar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi os paranormais que a gente está acostumado a ver com os fantasmas, né, voando bem devagarzinho e tudo mais. E aí você tem um pouquinho mais rápido, né, que você consegue um pouco mais rápido. Agora, você imagina as pessoas sem educação volitando. Esses negócios de moto, neguinho, quase literalmente voam. Agora, você imagina isso, gente sem educação volitando. Aí vai ter acidente lá nas colônias. Ai. Aí leva a multa, acaba com os bônus hora todo. Eu gostei foi da descrição do muito rápido, né? Ou do rapidíssimo, né? Que você consegue, é aquela que você quase teletransporta, né? Você está num lugar e rapidamente você desmaterializa e materializa em outro lugar. Você consegue ir de uma ponta a outra do planeta em segundos. E eu adoraria isso. Se eu chegar nessa fase, você vai me ver em vários lugares.
Onde está a Mayara? Tá lá em Paris. Daqui a 5 minutos Oi, ela... amiga, você ainda tá na colônia tal? Não, minha filha, agora eu já tô na colônia aqui da China, porque eu ainda não decidi onde é que eu vou reencarnar, porque eu tava relembrando aqui da minha vida passada, tô aqui com meu passaporte, Grécia eu já fui mais 5 vezes, gosto, mas não quero ir, mas Japão eu acho que eu nunca fui, então eu Aí, tô ó, me adaptando aqui nesse intercâmbio. né? Menina, descobri que na vida passada eu fui a Mulan. Tô com karma, tenho que voltar na China. Olha o meu problema. Você me ensina a volitar loucamente rápido, meu filho. Daqui a pouco eu tô numa colônia lá em Marte. Cadê a Maia? Não tá mais na Terra, não. Maiara resolveu fazer jornalismo na faculdade que ela fez para Terra lá no Plano Astral com um negócio tipo. Para aquele programa do Fantástico. Oh, Deus. Mas assim, Entendeu? Que é negócio de turismo. Aí ela. Porque lá em cima, falando sério, lá tem. Eu já li em algum lugar que lá tem televisão, tem tipo. Coisa. mostrando aqui Programação. no livro fala que ela É. tem as programações com as notícias que acontecem. Então, tu vai estar lá participando do Fantástico Astral, fazendo. Né? Fazendo as notícias. Eu vou ser a Glória Maria. Exatamente. Eu estava esquecendo Estou o nome numa dela, colônia, mas eu estava com ela na cabeça. estou com a colônia aqui no Japão. Maravilhosa. Em Fukuoka. Curiosidades da colônia no Japão. Como vivem os. Vai ela. Da colônia japonesa. Como vivem, né? Vocês têm contato com a galera da colônia do Brasil, que são japoneses também? Ai, Jesus. Como que? Capítulo 10? Capítulo 10, Aprendendo a se nutrir. 10 a gente está tentando também, né, amiga? Aqui é de auto-amor, auto-afeto. Né? Eu achei muito interessante esse capítulo, porque mostra muito a questão, aí é o desprendimento mesmo da matéria, né? É você aprender a se alimentar sem precisar se alimentar de coisas materiais, né? É o viver de ar que a gente estava falando. Só que não necessariamente viver de ar, né? Você se nutre com boas energias, né? Com amor, com carinho, com gostar do outro, com afeto, com gostar de si próprio, toda essa coisa, né? E aí eu acho muito interessante, porque para aprender isso, ela aprendeu num educandário, né, com crianças. Eu achei isso muito... Nada melhor do que crianças, né? Para nutrir amor, para mostrar o que é pureza, né? Eu acho muito interessante isso. Tem um espírito que se chama Mei Mei, que foi um dos espíritos que o Chico Xavier gosta da Mei Mei. Eu sei do teu Mei Mei Mei, mas assim, tu conhece a Mei Mei? Conhece O quê? a Mei Mei? Não conheço. Eu entendi o do Mei Mei Mei, mas eu fiquei em dúvida se você conhecia também. A Não. Mei Mei, ela é um espírito psicografado também pelo Chico e ela tem uma energia extremamente doce. A primeira vez que eu vi uma foto da Mei Mei foi porque ela é um dos espíritos trabalhadores do Centro Tupiara, que tem lá no Rio, né? E ela é um espírito super doce. Assim, em ver a foto dela, eu senti isso, assim. E aí, quando você vai conhecer a história dela, você vê que realmente ela tinha uma doçura muito grande, ela desencarnou ainda nova e não conseguiu ter filhos, e o sonho dela era ter filhos. E aí ela faz um trabalho espiritual com as crianças no astral. E aí, quando a gente fala dessa doçura da criança, eu me lembro logo da Meimei, que inclusive ela faz esse trabalho materno com as crianças, até provavelmente para trabalhar um karma que ela possa ter com maternidade, uma vez que o sonho dela era ser mãe e ela não tenha conseguido. Me lembra um pouco a história da Clara Nunes também, né? Que era um sonho dela ser mãe e ela não conseguiu. E, se eu não me engano, amiga, eu acho que foi o último álbum dela, que era aquele que ela estava cercada com crianças, não foi? Foi o último? Ah, acho que foi. Se Peraí. não foi o último, foi um dos últimos. Eu acho isso bem simbólico, né? Eu acho interessante, porque
a criança em si é o estado mais puro do espírito, né? Eu vejo para mim, assim, é o estado mais puro do espírito. Então, eu, ao mesmo tempo que, lógico, como qualquer espírito encarnado, eu me sinto um pouco, assim, sem lugar quando eu vejo, por exemplo, uma criança fazendo birra, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque ela é o estado mais puro do espírito. Então, ela vai mostrar quando ela está dissatisfeita, da mesma forma que ela vai mostrar quando ela está satisfeita de formas extremas. Então, quando ela está muito feliz, a criança vai estar alegre, saltitando, gritando, feliz. E quando ela está triste ou está chateada, ela vai mostrar fazendo birra, gritando, porque ela é o estado mais puro do espírito. Então, ela vai estar sempre nos extremos. Então, eu acho isso interessante por ela ter aprendido a se nutrir com o estado mais puro do espírito. Na Então, fonte, né? Na fonte do amor, na fonte da luz, né? eu acho interessante remetendo ao tarô, né? A carta do sol, que tem duas crianças brincando debaixo do sol, fala do amor mais puro também, né? Sim, e eu acho legal porque ela pergunta, tipo, essas crianças não têm vontades, porque quando elas estavam encarnadas, provavelmente elas queriam doce, queriam refrigerantes. E aí a pergunta é, tipo, você teve vontade de refrigerante? E ela, eu não tive vontade de refrigerante. Você teve vontade de doce? Não, eu não tive vontade de doce enquanto eu estava aqui. Então, você ocupando a sua cabeça com outras coisas, você não lembra dessas vontades materiais. Quando ela quer um brinquedo, a gente vai e materializa um brinquedo para elas. Mas essas vontades mais momentâneas, né, esses vícios, essas coisas ao extremo, a criança não chegou ainda a ter, porque ela ainda estava começando a vida quando estava encarnada. Então, ela ainda não chegou a ter esses vícios extremos, que esses vícios são desenvolvidos com o tempo. Então, quando ela chega aqui, se ela acha outra coisa para poder se ocupar, ela não vai atrás daquilo que ela achava ou que ela tinha vontades lá, porque ela está se ocupando com outras coisas. Agora eu me lembrei de uma curiosidade, não é muito comum se comentar isso, mas não é toda criança que morre criança que fica criança no plano astral. Aí eu não sei explicar porquê, eu acho que talvez vá da história de cada um, mas eu já ouvi falar em história de crianças que desencarnaram, sei lá, com 7 anos, que lá no plano astral talvez tenha dado... tenha voltado na forma física da outra reencarnação, e sei lá, meu sobrinho morreu com 5 anos, mas lá no plano astral está um rapaz de 17, porque talvez tenha sido a última reencarnação dele antes dessa. Não é toda criança que fica na forma de criança. Eu não sei ainda explicar o porquê, umas sim e outras não. Talvez seja pela questão da missão que tem que desenvolver lá em cima. Né? Eu tenho para mim também que pode ser também a idade do espírito, não? Pode ser. A primeira encarnação de uma criança aqui vamos supor, aqui, né, na Terra. Ele pode ter, sei lá, 175 mil anos em outro planeta, mas aí veio para cá e é a primeira dele. Então, a idade em si vai ser uma idade pequena aqui. Então, vamos supor, ele teve, sei lá, 3 vidas aqui. E a terceira ele desencarnou criança. Significa que em si ele pode ter 3 anos na colônia espiritual daqui. Então ele continuou tendo a forma de criança. Pode ser. Faz sentido. Vamos para o capítulo 11, Relato das Três Amigas. Vamos embora. Eu acho muito legal, assim, aqui também frisar essa coisa da amizade, né? Que pode se fazer em outras vidas e se manter. E nas amizades, justamente, que pode se criar durante uma reencarnação e outra, né? Durante as colônias, enquanto a gente está na colônia, que foi aquilo que eu te falei, que as pessoas mal falam isso. Ah, a gente se encontrou em vidas passadas. Não, a gente se encontrou na colônia astral mesmo. E as pessoas não pensam nesses intervalos, né? Sim. E realmente é uma coisa que, igual você falou, a gente tem a vida aqui, mas tem a vida lá, e a vida lá é maior do que a vida aqui. Então, automaticamente, algumas coisas. Porque, por exemplo,
eu já tive certas conversas com pessoas que falavam assim, por exemplo, vamos colocar em relacionamento amoroso e não em relacionamento de amizade, mas pode passar para amizade também. Que, vamos supor, fulano parece que eles não têm nada que conectam, tipo, não sente como se aquilo fosse de uma vida passada. Mas parece que, vamos supor, fulano escolheu estar comigo nessa vida agora. Ou seja, eu não sinto que a gente tenha tido algo a mais numa outra vida ou outras vidas anteriores. Mas nessa parece que fulano escolheu estar comigo. Talvez porque você conheceu fulano lá em cima, Sim. enquanto estava desencarnada, e ele Sim. resolveu que agora vamos começar Uma nova história, né? Às vezes uma alguém que você ainda não tem uma história, né? Então, tipo, você não tem esse apego de karmas de vidas anteriores com fulano, mas parece que nessa ele resolveu vir junto com você e parece que o negócio tá dando certo. É por causa disso, é porque vocês se encontraram, talvez lá em cima, e resolveram, não, pronto, eu dei um fim em tudo que estava anteriormente, agora vamos nós começarmos algo novo. Isso pode acontecer com amizade também. Sim. Às vezes você acha que fulano não, sei lá, tipo, fulano não parece que tenha algo ligado para mim de outra vida. Mas parece que ele surgiu do nada na minha vida agora e parece que fez sentido e é como se fosse um irmão. Pode ser por causa disso. Verdade. E é uma coisa que quase as pessoas não comentam, né? Uhum. Mas assim, é porque a gente tem muito essa questão também do vínculo afetivo karmático também, né? Ai, fulano está na minha vida, deve ser porque fulano e eu temos 20 vidas juntos. Nem sempre fulano está na sua Não, e vida. outra coisa que é interessante que as pessoas não comentam, que tipo assim, cara, tudo bem, digamos que seja um karma, mas você não é obrigado a estar aí, não. Ah, mas vou levar para outras vidas. Filho, é melhor você não acumular mais karma. Perdão, é melhor você não criar mais karma do que acumular karma. Ah, a gente queria limpar, beleza, mas se você e a pessoa já tem karma e só estão piorando o relacionamento, é melhor manter o que tem para limpar numa próxima vida do que piorar ainda mais a situação. Isso que eu estou querendo dizer, porque às vezes as pessoas estão em relacionamentos muito ruins, que nitidamente não está evoluindo nada, e ficam ali dando muito ponto de faca. E outra coisa também, né? Karmas podem se resolver sozinhos. Tem muitas pessoas que acham que tem que estar com fulano porque tem um karma com ele, então eu tenho que resolver o karma estando com fulano. Não, você pode resolver o karma com fulano estando longe dele. Não precisa. É verdade, amiga. Infelizmente eu vejo muito isso no tarô, sabia? É por isso que eu falo que o futuro é mutável, porque mesmo. Às vezes aquele casal tinha, vamos usar o exemplo do casal, né? Tinha que se encontrar para olhar para certas feridas de vidas passadas. Mas aquilo às vezes não está funcionando por conta de birra, de orgulho, ego, arará. Às vezes a vida acaba separando esses dois, fazem eles encontrarem outras pessoas que acabam ajudando mais a olhar para essas feridas que eles não estão conseguindo olhar juntos, ter a cura de uma forma separada e talvez, se quiserem, em outro momento, se reaproximar nessa vida ou na vida que vem, beleza, porque essas feridas já vão estar mais curadas. Então, assim, foi o que eu te falei. Às vezes vale mais a cura de uma outra forma do que piorar o karma que já tem. Daí entra a boa vontade, sabe? Às vezes as pessoas elas se esbarram por uma questão de karma, mas elas não têm paciência, elas não têm boa vontade, elas têm mais orgulho, ego, do que boa vontade. E aí como é que vai evoluir sem a vontade de ceder, de olhar para o outro, da evolução? Está tão preso ali na sombra que não tem uma energia de cura para oferecer, né? E eu vejo também igual essas amizades ou esses relacionamentos que podem acontecer, vamos supor, no plano superior. Eu vejo como se fosse, sei lá, talvez um guia, né, para alguma coisa nova da sua vida. Então, por exemplo, se você se predispõe a reencarnar num lugar ou em alguma coisa que você é desconhecido para você, você acaba criando um relacionamento com algum espírito lá em cima que já passou por esse processo e às vezes pode tipo, reencarnar junto com você para te ajudar como guia nesse novo processo. Tipo, eu já estive aqui, você não, então eu vou estar com você
porque a gente se conheceu lá em cima e eu posso te ajudar aqui. Sabe onde é que fala muito isso, amigo? O Ramatiz, Ramatiz, aquele espírito Ramatiz, ele é da falange triângulo, cruz, triângulo, triângulo, cruz, triângulo da cruz, é um negócio de triângulo e cruz, justamente porque isso, são espíritos que reencarnaram muito no Oriente, que começaram a reencarnar no Ocidente e vice-versa, para fazer essa troca cultural. É exatamente isso que você está falando. Por isso que a colônia dele é ele, que é do Oriente, Jesus Cristo, né? Que é do Oriente, mas se desenvolveu muito no Ocidente, né? Acaba tendo mais essa cultura. Então, eles trabalham nessa falange juntos. E é isso, tipo, são espíritos que literalmente se juntaram num plano espiritual e cada um foi seguindo coisas diferentes, mas cada um servindo de guia para o outro. Eu acho que isso pode ser também se tornar algo que a gente tem aqui. Então, tipo, às vezes você está num lugar que, por exemplo, você se sente completamente desorientado. Tipo, nossa, eu nasci e cresci nessa cidade, mas eu nunca me sinto pertencente a essa cidade. Mas existe uma pessoa aqui que eu tenho um carinho especial e essa pessoa me ajuda a viver nessa cidade, nesse cotidiano. Por quê? Porque essa pessoa pode ser alguém lá de cima que já esteve essa experiência de estar aqui nesse lugar e que trouxe você junto, ou veio junto com você para te ajudar a se orientar e a perceber. Adaptar, né? E o capítulo 12, amiga? Elucidações. Elucidações. O que eu achei interessante nele é que fica muito claro, né, o quanto os aprendizados que ela acumulou, né, como encarnada, os aprendizados espíritas dela e tal, não foram deixados, porque aqui nas elucidações ela entra numa escola, num colégio, em que ela vai estudando sobre adaptação na colônia astral e tal, e aqui eles destacam muito como esse conhecimento todo dela não foi desperdiçado, né? Isso faz ela estar num período mais avançado desse curso, dessa escola, né? Ela mostra isso tanto no capítulo da Volitar, né? E agora de novo, como ela tem uma não ela tem uma família, automaticamente a família já ajudou ela nos ensinamentos básicos de tudo. Então, ao mesmo tempo que igual no capítulo Volitar, ela já entra na escola de volitar, já volitando, diferente de muitas outras pessoas, ela já entra sabendo voar. Ou seja, as pessoas não têm que ensinar ela o básico, ela já entra já pulando para o terceiro. Por quê? Porque ela teve esse primeiro aprendizado com a família que se propôs a ensinar isso para ela e ela se propôs a aprender, nesse também mostra que ela se propôs a aprender e esse conhecimento em si já ajudou ela a passar um pouco mais à frente, né, em si. Ela não está engatinhando, ela já está sabendo andar em certas coisas. Isso é muito interessante de ver, porque a gente, por exemplo, até em tudo. Minha faculdade de moda, minha faculdade não sei o quê. Todos os aprendizados, eles não são deixados de lado. É claro que tem alguns estudos que acabam sendo mais úteis do que outros, às vezes, né? Mas nada é deixado de lado, tudo acaba sendo, de alguma forma, readaptado lá em cima, até porque tudo que a gente estuda, de alguma forma, acaba servindo para trabalhar o nosso intelecto, a nossa inteligência, desenvoltura, psicológica também, né? Ali, porque para você ter paciência, por exemplo, para estudar, você ter autodisciplina para estar ali sentado lendo um livro, isso tudo acaba sendo um trabalho de lapidação que a gente vê que mesmo desencarnado lá em cima, isso continua vindo muito a nosso favor, né? O intelecto, né? Sim. Eu acho interessante porque não só as suas próprias vivências, mas as vivências que você observou do outro também, né?
te ajuda a crescer naquilo, te ajuda a criar conhecimento. Então, às vezes, nem é porque você sabe de alguma coisa, nem é porque você viveu aquilo, porque você estudou aquilo, mas porque você observou no outro, ou o outro te deu essa informação também, que é no caso que eu falei aí da questão da bagagem familiar ou da bagagem das pessoas em volta dela. Ela acabar criando esse certo conhecimento. Então, acho muito interessante essa parte específica também. Verdade, amiga. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não. Eu também não. Meus amores, então aqui a gente estudou rapidamente, porque a gente tentou não fazer uma coisa maçante, né? Do capítulo 1 até o 12, dando início ao 13, no nosso próximo podcast, do livro Violetas na Janela. E aí, amiga, tanto a edição de 2019 quanto a de 1993, que é o seu, né? É importante ver que é a mesma coisa, tá? Porque às vezes os livros se reeditam e às vezes cortam algum pedaço. Não é o caso do Violetas na Janela, é exatamente o mesmo livro, tá bom? Então é isso, meus amores. Feliz 2024, que seja um ano de muito crescimento para todos nós. E a gente quis começar com o estudo de um livro justamente para inspirar esse autoconhecimento tão valioso na nossa caminhada, porque se a gente não muda a nossa maneira de vibrar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, fica muito difícil mudar também o nosso externo, materializar ou criar uma realidade diferente, né? O verdadeiro significado do ano novo é que o ano novo é todo dia, né? Porque muita gente coloca essa mudança de data, né? Essa mudança de calendário como algo muito, sabe, acima do que realmente coloca muita representatividade num negócio. Tipo, não adianta você colocar, não é a cor da calcinha que você usou, da cueca que você usou, da roupa que você usou no ano novo que vai fazer um mundo diferente, que vão fazer um ano diferente, são as suas atitudes, né? Exatamente. Não adianta tentar abrir uma porta se é uma janela, entende? Você não vai conseguir abrir a janela da mesma forma que você abre a porta. Então, entenda que aquilo ali é uma janela e abra a janela da forma que a janela tem que ser aberta. Não sei se você entendeu isso, mas é mais ou menos isso. Coloque todo esse plano, todas essas resoluções que você fez para o ano novo, todos os dias. Acorde todos os dias como se fosse o ano novo. Então, eu vou começar a ler mais no ano novo. Não, eu vou começar a ler mais a partir de hoje. Agora, estou pegando um livro e estou começando a ler. Eu vou começar a comer melhor no ano novo, a partir da segunda-feira. Não, eu vou começar a partir de agora a comer melhor. Ao invés de eu comer um chocolate, eu vou lá e como uma banana. Pronto, eu já estou começando a partir de agora. Aí, se errar, conserta e começa tudo de novo. Exatamente. Porque errar faz parte, né? Errar faz parte de quem tem escolhas, e fazer escolhas e ter escolhas para fazer é glorioso, né? Quantas pessoas simplesmente não têm nem oportunidade de fazer escolhas, né, amiga? Então, se errou, é porque você teve a chance de escolher, né? Tudo bem, volta lá e faz o melhor agora, né? Então, você reconhece os seus privilégios, você tem o privilégio da escolha. É verdade. É isso, meus amores. Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijinhos.